É muito bom começar o dia aos pés de Jesus. A gente muitas vezes começa diante do celular, diante da televisão, diante das preocupações e da vida corrida. Mas diante de Jesus é diferente, né? Começar o nosso dia. Nós estamos na lição 4, mas antes eu gostaria de ler novamente o versículo que a irmã Maria leu, em Joel, que foi muito propício a escolha dela. Joel 2:12 diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, como a irmã Maria falou, esse é o tempo, né? De se converter a Deus, de rasgar o nosso coração, de prantear, né, diante de Deus, de clamar diante de Deus, que Ele nos leve a isso, né? Que Ele nos conduza a esse lugar. Vamos orar mais uma vez? Entregando nosso estudo. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor fez, Deus. Obrigada, Senhor, por nos reunir, Pai, na sua casa, Senhor, em teu nome, Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento de oração que nós tivemos, Senhor. Obrigada pela vida da irmã Maria, Senhor, a tua serva, Deus, que tanto fez, Senhor, na tua obra e continua fazendo, Senhor. Pai, continue despertando a nossa igreja, Senhor, para estar de joelhos diante de Ti, para estar clamando diante de Ti, Senhor, angustiando a alma, Senhor, diante de Ti, Pai, levando todos os nossos anseios na Tua presença, Senhor, e clamando, Senhor, por um quebrantamento, clamando por um avivamento, um renovo, Senhor. Pai, se a gente não tiver vontade ainda disso, Senhor, se a gente ainda não vê necessidade, Deus, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque essa necessidade, essa fome no nosso coração, Pai. Se ainda estamos duros, Senhor, se ainda estamos indiferentes, Pai, quebra, Deus, esse coração de pedra, Senhor. Quebra essa mente indiferente, Deus. Pai, que está adormecida, como a irmã Maria disse, Senhor. Pai, nos tira desse sono, Pai. Nos desperta, Senhor. Nos acorda, Senhor. O Senhor quer falar algo conosco. O Senhor quer fazer algo em nós e através de nós, Pai. E precisamos ser acordados, Senhor. Nos acorde, Senhor, para a Tua realidade, Deus. Nos acorde e nos torna aptos para ouvir. Para, Deus, receber o que o Senhor tem para nós, Deus. E dizer sim quando o Senhor nos comissionar para a Tua obra, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Faz a Tua vontade. Venha o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes de começar, gostaria de perguntar. Vocês lembram o que a gente falou na semana passada? No último estudo? Alguém lembra? Sobre quem que a gente falou? Elias. E aí, o que aconteceu em Elias? Alguém lembra? Para os profetas de Baal, né? O que clamasse com fogo, o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro que o povo seguisse, né? E foi o Deus de Elias que respondeu com fogo, nosso Deus, o Deus de Israel. Amém? Foi isso mesmo, gente? Irmã Maria tá certa? Então, na semana passada, o pastor, né, focou nessa parte que Deus respondeu com fogo, né? E aí, todo mundo foi falando, assim, sobre as vezes que apareceu fogo na Bíblia, o que representa. E só para a gente lembrar dessa lição da semana passada, eu queria só trazer o Leonard Ravenhill, que falou no livro Por que Tardo o Pleno Avivamento, tem um capítulo que ele fala sobre o profeta Elias. Ele diz o seguinte, que muitas vezes nós perguntamos, né? O pessoal estava perguntando naquela época, onde está Deus? Ele faz outra pergunta. Ele fala assim, onde estão os Elias de Deus nessa geração? Porque Elias se levantou numa geração que estava totalmente corrompida. Nós vemos aqui o rei Acabe, a rainha Jezabel, levantando altares para deuses falsos. Então, a rainha Jezabel e o rei Acabe, eles removeram sacerdotes, tiraram o templo, tiraram a adoração a Deus. E aí,
estava totalmente entregue à apostasia, ou seja, eles perderam a fé, abandonaram Deus, abandonaram o culto a Deus. E Elias, esse homem que Deus dá visão para ele, esses profetas, né? Um dia eu vi uma coisa muito interessante, que os profetas, é como se Deus emprestasse a visão dele para os profetas. Olha como é que eu estou vendo. E eles viam como Deus estava vendo, eles sentiam que Deus estava sentindo. E Elias, diante dessa visão que Deus dá sobre a nação, ele se coloca nesse lugar de clamar, de chorar pelo povo, de repreender o pecado, de falar contra ele. E ele orava para que a glória de Deus se manifestasse. Então, esse é o Elias. E a gente vai ver hoje que Deus vai levantando pessoas. Tá tudo ruim, muito decadente, a situação tá péssima, sem esperança, mas Deus, ao longo da história, a Bíblia deixa isso muito claro pra gente, ele vai levantando pessoas que perseveram, como a irmã Maria falou, que não se dobram, que não se cansam, que se gastam pela palavra de Deus, clamando, nessa posição de clamor, né? De súplica, de grito diante de Deus, para que a glória dele se manifeste. Então, para começar, vamos abrir no Novo Testamento em Hebreus 4, versículo 12. É uma palavra muito conhecida e muito útil para nós hoje, falando sobre avivamento. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos do coração. Então a palavra é o quê? Vamos lá. Ela é viva, eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, a nossa lição hoje vai começar nesse ponto, a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe a gente se voltar para Deus sem voltar para a palavra de Deus. Se o avivamento desperta uma fome por Deus, não tem como ignorarmos a palavra viva e eficaz dele, que opera com poder em nós, que ele se revela a nós por meio dela. Então, aqui na revista começa dizendo assim, que o avivamento vem pela palavra, através da ação do Espírito e provoca arrependimento. Então, essa palavra viva e eficaz faz algo em nós, nos leva ao arrependimento. E eu queria começar perguntando uma coisa aos irmãos, podem ser bem sucintos, assim, breves, mas eu falei aqui de Hebreus, a gente leu, né, Hebreus, falamos do poder da palavra de Deus, que ela é viva. Eu queria perguntar, vocês têm alguma experiência marcante com a palavra de Deus? Se alguém tiver, levanta a mãozinha assim. Alguém tem uma experiência que você, quando lê esse versículo de Hebreus, fala, eu me lembro desse dia, que eu tive uma experiência com a palavra de Deus. Alguém quer compartilhar? Pode falar. Quando Deus falou para mim, né? Quando Deus fala para mim que Ele tem vida e abundância. Quando Ele diz com as suas palavras para mim ouvir, eu ouvi com meu ouvido, ouvi a voz de Deus, alguém de junto da minha cama falando assim, em João 10, que fala assim, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e abundância. E eu segurei aquela palavra, eu agarrei com aquela palavra, porque foi Deus que falou. E até hoje, vocês veem que eu gosto muito dessa palavra nas minhas orações, quando eu estou dando testemunho, porque o que Deus fala, ele fica gravado no coração da gente. Nunca sai. Tem outras palavras, mas eu vou falar essa só. Amém. Vim para dar vida e vida em abundância. Foi no momento de milagre que Deus te curou. Mais alguém? Quando a gente estava no hospital em agosto, com a Andressa, aí quando eu saí na janela, assim, eu não sabia o que fazer, né? Ela estava ali mal e eu fiquei desesperada e veio aquela palavra no meu coração. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí meu coração acalmou.
porque o meu socorro vem do Senhor. E foi muito forte aquele dia no hospital. Minha netinha, o meu filho estava ali muito chorando, Deus falou com ele. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus falou a palavra dele ali, ele acalmou o coração e ficou falando, ele ficou repetindo. Deus me deu, Deus levou. Bendito é o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela traz consolo na hora de aflição. Então, a gente tem que ver que Deus está falando, ele está acalentando, né? A palavra que fala comigo é sempre Salmos 139, sempre que leio, fala comigo. E aquele salmo que Davi, ele estava com inveja dos outros. E aí ele fala, mas quando entrei no santuário do Senhor, eu esqueci qual que é o capítulo. 73. Esse aí sempre fala comigo. Eu acredito que Deus já deu uma experiência para cada um de vocês com a palavra dele. Espero um dia poder ouvir todos. Mas, irmão Maciel, voltando à sua pergunta, eu acredito que muitas vezes a gente lê por ler. A gente muitas vezes não se dá conta que a gente está diante da palavra de Deus. É Ele falando conosco, é Ele se revelando a nós. E acredito que quando a gente faz isso, a gente está perdendo tanta coisa, quando a gente lê por ler. E quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade, assim, de não só abrir aleatoriamente, mas me empenhar em ler, eu vi que Deus começou como se fosse me lavando mesmo. Eu lembro de uma vez que eu comecei a ler bastante, né, que eu estava lendo assim, e aí um dia eu estava lendo e eu caí de joelhos, assim. Foi tão espontâneo, tão natural, foi um movimento do coração que meu corpo acompanhou, de se render a Deus. E é isso que a palavra faz, né? Ela é viva, por isso que ela é viva, ela atua, ela opera em nós com muito poder. Dessa, no meu caso, principalmente quando eu estou no momento de intercessão, a gente, quando vai entrando assim, em intercessão, a gente muitas das vezes se sente muito fraco, né? Teve uma vez, uma experiência que eu estava orando, eu estava de joelhos e eu senti, assim, literalmente uma corda no meu pescoço. E dependendo dos assuntos que eu entro em oração, tem uns que eu sinto que é mais pesado, porque a gente vai se aprofundando, né, na oração, o Espírito Santo vai direcionando, e eu senti aquela corda, e na hora eu, tipo, como se estivesse voltada, assim, eu falei, Deus, o que é isso? E era muito estranho, porque eu sentia uma corda assim, me puxando para trás e para baixo. E na hora o Espírito Santo falou assim, cordas de morte. E eu, Senhor, o que eu faço agora? Me livra, Deus. E eu comecei a repreender e não entendia. E eu, na minha mente, eu pensava, a Bíblia tem solução para tudo. E eu lembro que na hora, meu celular estava afastado, eu peguei meu celular e coloquei lá no Google se tinha alguma coisa específica disso na Bíblia. E aí, na hora, eu achei o Salmos 18, eu até abri aqui, que fala exatamente sobre isso. E Salmos 18. Só um minutinho, gente. Aqui. Amor, me ajuda a achar aqui. Eu tava com achei ele que era aqui. amor que estava no... Não. Amor. Eu abri aqui, eu não tenho decorado, porque na hora eu abri a Bíblia, eu levantei e comecei a clamar aqui. Aqui, ó, estive cercado em perigos de morte, ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo do céu, Ele ouviu a minha voz e Ele escutou o meu grito de socorro. E aí eu comecei a profetizar isso. Então e eu comecei a falar, Senhor, desce aqui agora e quebra esses laços de morte, porque eu vou continuar orando. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases do monte... E aí eu comecei a ler o Salmo 18 todo e pedia para que Deus... E teve uma hora, enquanto eu lia e me apertava, aquela corda me apertava o pescoço mesmo. Enquanto eu lia, eu senti mesmo e vi a corda quebrando assim, ó, pá, sabe? Então, principalmente nos momentos de oração. Essa foi uma, né? Mas tem outras também. É muito legal. Amém. Então, pessoal, muito, muito bom ouvir a história de vocês. Testemunhos são maravilhosos, né? Acho que edifica a fé da gente. Então, se a gente tiver mais tempo, espero ouvir de vocês outros o que Deus fez por meio da palavra. Tem mais uma pessoa. Pode falar. Ah, tá.
Na verdade, assim, foi uma experiência que eu presenciei, né? Eu fui visitar uma senhora bem idosa, né? E ela estava, assim, com mal de Alzheimer. Toda a memória presente ela tinha esquecido. E aí, de repente, ela começou a citar o Salmo 23, todinho o Salmo 23, né? Assim, uma forma linda que ela começava a citar. E eu comecei a observar o seguinte, que muitas coisas foram apagadas da memória dessa mulher, mas a palavra continuava assim, lúcida na mente dela. Incrível, né? Como é que a palavra permanece no coração das pessoas, mesmo diante de uma doença como essa de total apagamento, esquecimento. Que lindo, né, irmãos? Então, gente, nós vamos falar de 3 eventos no Antigo Testamento que a palavra de Deus ela entrou de tal forma que aconteceu um avivamento no meio do povo de Deus. E nós vamos começar lá em 2 Crônicas. Peço que vocês já abram aí 2 Crônicas, que é sobre o rei Josafá. Enquanto vocês abrem aí, eu vou dar uma introduçãozinha aí sobre esse período de Josafá. Como vocês sabem, Davi reinou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente sabe disso, ele era um homem temente a Deus, que agradava o Senhor. Ele pecou, mas também ele se arrependeu diante de Deus. E ele tinha esse zelo pela casa do Senhor, pela presença do Senhor. Só que depois foram surgindo outros reis que não levavam Deus a sério, que foram deixando Deus. Então, depois veio Salomão. E depois de Salomão, o povo de Deus se encontrou em uma grande queda, digamos assim. As tribos se dividiram, então houve confusão, se dividiram entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte sendo Israel e Reino do Sul sendo Judá. Então, começaram a surgir muitos reis que não temiam o Senhor, que não prestavam culto a Deus, que iam na perversidade, assim, se entregavam à perversidade, deixavam o povo ir em idolatria, em apostasia, em todo tipo de pecado, e esqueciam da casa do Senhor, se esqueciam de Deus. E Deus, no meio dessa história de altos e baixos, de reis que não temiam a Deus, que se esqueciam de Deus, que abandonavam Deus, que institucionalizavam a idolatria e etc., Deus levantava os profetas, que eram pessoas que Deus levantava para fazer, como o irmão Maciel falou assim, que ele se lembra, né? Deus usava os profetas para lembrar o povo da aliança que ele tinha feito com eles. Então, no momento aqui que nós estamos aí, agora eu vou falar qual é o capítulo 17, nós vamos dar uma olhada quem foi esse rei Josafá. Josafá foi um rei temente a Deus. Ele foi diferente. Essa história é muito bonita, dá para falar várias coisas sobre ela, mas diz o seguinte, sobre Josafá. Asa, seu pai, tinha morrido, então ele assume e diz o seguinte, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então, olha só, esse rei que chegou. Ele era ousado em seguir os caminhos do Senhor. Então, olha como a Bíblia o descreve. Um homem temente a Deus, que ele não seguiu o que o povo de Israel estava seguindo na idolatria, mas ele andou nos caminhos de Davi, dessa descendência, deu continuidade a esse reinado que glorifica e que teme ao Senhor. E aí, na sua ousadia em seguir os caminhos do Senhor, ele tirou os postes ídolos de Judá. Ele fez uma limpeza em relação à idolatria de Judá. E uma coisa muito interessante que vem depois disso, ele era um homem temente, ousado, ele fez uma purificação ali geral,
E outra coisa que chama atenção aqui para a gente hoje é que depois disso, ele convocou príncipes e levitas e sacerdotes para ensinar o povo a palavra de Deus. Então, ele viu a situação que o povo estava vivendo, ele viu o pecado que estavam cometendo e o que ele fez? Ele orou, clamou e falou: nós precisamos expor a lei de Deus. Essa lei que eu estou amando tanto, que está inflamando meu coração, o povo precisa conhecer a lei e o seu Deus. Então, diz aí no versículo 7, que ele enviou príncipes para ensinarem na cidade de Judá, também levitas, sacerdotes, e o versículo 9 diz: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá, ensinavam ao povo. Olha só o que estava acontecendo aqui. Ele viu que tudo que eles precisavam era do próprio Deus. E o meio que isso seria expandido, levado, seria pela palavra do Senhor. Então ele expõe essa palavra, ele ensina e sai percorrendo pelas cidades para ensinar, para ler, para expor essa lei de Deus. Outra coisa muito interessante em Josafá, nos versículos 6 e 7, retornando aí, ele estabeleceu juízes para instruir o povo de acordo com a palavra de Deus. Tanto que ele fala assim: não subornem, porque Deus, ele não é assim. Julguem com justiça, porque o Senhor, nosso Deus, ele é justo. Então ele estava trazendo de volta. Olha o retorno que Josafá faz. É um retorno à palavra de Deus, um retorno a Deus. Ele diz aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, sim da parte do Senhor, e nos julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem ele aceita suborno. Então, olha como ele estava instruindo as camadas da sociedade de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 9, aí do capítulo 19, ele instrui os levitas do Senhor. Ele diz: andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Ele vai falando também com os sacerdotes. E ele vai instruindo o povo a andar no temor do Senhor. E tudo isso, gente, começa com a exposição da palavra, a leitura da palavra. Começa ali, como a gente falou, quando eu falei de mim, né, uma limpeza. Deus estava limpando o povo pela palavra. E mais adiante, diante de um possível confronto que Josafá vê aí acontecendo, uma multidão vem contra ele, aí no capítulo 20, e diante disso, desse possível confronto, e assim, era uma multidão, era um confronto que provavelmente seria muito pesado, Josafá convoca o povo a orar e jejuar. E aí diz aí, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E depois segue a oração de Josafá, que é muito bonita. Ele em pé, diante da congregação, ele clama a Deus. Ele fala: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, esse povo que havia se esquecido de Deus, mas que estava se lembrando por meio da palavra, do clamor, e ele faz essa oração no meio do povo de Deus, esse povo que outrora havia esquecido, mas agora estava sendo recordados do seu Deus. Ele fala: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? E ele vai falando, ele vai se lembrando, à medida que ele vai orando, ele vai falando dos atos de Deus para o seu povo, e falando assim: o seu nome está aqui, Senhor, nessa casa. Ajuda-nos, nós clamamos ao Senhor na nossa angústia. Nos livra, Senhor. Nós somos o teu povo. E aí, uma parte muito forte da oração é no versículo 12, que diz o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós também não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que bonito. Esse povo que estava se recordando de seu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. E o que acontece? Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, e etc. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí,
Olha que bonito. Ele clama, é restituída a palavra de Deus. Ele teme ao Senhor, convoca o povo à oração, convoca o povo a jejum. Ele faz uma oração poderosa no meio da congregação. O Espírito Santo vem e se manifesta e fala assim: essa guerra é minha, não é de vocês. Eu sou o Senhor. Então, acontece aí, nessa guerra, que os levitas vão louvando ao Senhor. E é tão bonito, gente. Eu aconselho vocês a lerem. Assim que chegar em casa, lê esses capítulos aí. E aí, eles começam a louvar a Deus em alta voz, fala assim, sobremaneira. Eles estavam em uníssono, cantando e louvando a Deus. E na guerra, eles saem na frente, os levitas, louvando ao Senhor. Vocês conhecem essa história, talvez? Mas aí eles vão falando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina, olha que guerra mais estranha para quem estava preparado para guerrear, para derramar sangue, e eles saem louvando ao Senhor. Isso foi o resultado, gente. Isso aqui o povo estava sendo avivado. O povo estava retornando a Deus e a sua palavra. Deus vence essa guerra e eles estavam adorando. E aí o lugar é chamado de Vale da Bênção e é restituída a adoração a Deus. Depois vocês leem essa história. Como eles se renderam à adoração a Deus, restituiu o louvor a Deus, o culto a Deus foi restituído no meio desse povo. É muito bonito. E agora a gente vai para outro rei. E agora Josias. Gente, essa história é sensacional também. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já ouviram, mas está lá no capítulo 34 de 2 Crônicas. Mas só recapitulando, vocês veem que Josafá, ele falou aos juízes, ele ministrou ao povo em geral, ele ministrou aos sacerdotes, levitas, todos instruídos na palavra de Deus, toda a comunidade ali se voltando a Deus. Josias, ele era filho de Amon, que foi um rei mau. Não falei assim que tinham reis que temiam a Deus, mas outros não? Amon era um rei que não temia a Deus, que não levava a Deus a sério, que era entregue à idolatria. Mas o rei Amon era um rei que fazia o que o Senhor reprovava. Era filho de Manassés, outro rei muito perverso, outro rei idólatra, que não prestava culto a Deus, que não levava Deus a sério. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, o seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável, ele se tornou cada vez mais perverso e cada vez mais rebelando contra o Senhor. Mas aí tem o filho, Josias, filho de Amon, que tinha cada vez mais e mais culpa, que não se humilhou diante de Deus, neto de Manassés, um rei perverso, idólatra, e vem Josias. Josias assumiu o trono quando ele tinha 8 anos de idade. Vai falar aí no capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha quem era Josias. Depois de uma geração perversa, versículo 2, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então ele era um homem temente a Deus, e quando ele tinha 16 anos, fala aí no versículo 3, que ele começou a buscar o Senhor, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes, dos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. E aí diz, na presença dele derrubaram os altares de Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. E aí vai falando, né? O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda Israel, então voltou para Jerusalém. Então Josias era um homem temente a Deus, que começou muito jovem. Deus chamou ele muito jovem. E com 16 anos de idade, pensa aí, 16 anos de idade. A idade do André, né, André? Isso. A idade do André. Ele começou a purificar
a cidade, purificar o reinado ali, destruir aquela idolatria que estava tão forte no coração do povo. E diz também que depois disso, ele começou a se voltar para o templo, ele se volta para Jerusalém. E o templo de Deus estava completamente esquecido. Não haviam sacerdotes que prestassem cultos. Não havia sustento na casa do Senhor, então os sacerdotes saíram para buscar o seu próprio sustento. Não havia zelo pela casa, pelo culto ao Senhor. O pessoal tinha esquecido, eles estavam completamente prostituídos no seu coração, adorando vários deuses. E aí Josias, ele fala assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem uma reforma precisa acontecer no templo do Senhor. É o que mostra lá no versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E aí vai falando, né, que eles conseguiram, entregaram dinheiro para a construção, e aí no versículo 10 diz, eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa de Deus. Então ele fala, a casa do Senhor, o culto ao Senhor precisa ser restituído. Ele precisa ter esse lugar de honra de novo. Não basta só sair limpando. Tem que ter um trono no lugar. O trono do Senhor, nosso Deus. E acontece uma coisa linda durante essa reforma. Josias, ele se propõe a fazer essa restauração do templo. E enquanto eles restauravam o templo, acontece um avivamento por meio da palavra de Deus. Olha que lindo, gente. Lá no versículo 14. Antes fala assim que os homens estavam fielmente trabalhando nessa obra. Então, ele incendiou o coração daquelas pessoas que estavam se esquecendo de Deus. E no versículo 14 do capítulo 34 diz o seguinte. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã entregou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo, tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. E aí, depois fala assim, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, Safã leu o livro diante do rei. Então, durante essa restauração do templo, eles... esqueci quem foi, Ilquias, o sacerdote, ele fala, achei. Se ele achou é porque estava perdido, né? Se encontrou é porque estava perdido. Ninguém mais dava valor à lei do Senhor. Tanto que foi preciso uma reforma, começar uma reestruturação para encontrar aqui. Olha o que a gente esqueceu, olha o que a gente perdeu. E aí, sai a notícia, né? Achei o livro da lei do Senhor. E aí, Safã leva o livro ao rei e Safã lê a lei de Deus diante do rei Josias. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Então, olha só como essa palavra é viva e eficaz. E, gente, sabe o que me impressiona? Eles não tinham essa palavra completa que a gente tem aqui hoje. Eles tinham Deuteronômio? Será? Talvez, dizem que nesse tempo aqui, nem era todo o Pentateuco que eles tinham. Eles se encontraram com a lei do Senhor, com Deus deles. E Josias rasga suas vestes. Irmã Maria lê em Joel, que Joel falando assim, rasguem o coração de vocês, né? Aqui ele rasgou as vestes, mas era o seu coração que estava contrito e quebrantado diante da exposição da palavra. E, gente, quem dirá nós que temos todo o Pentateuco, a lei, temos os profetas, temos os evangelhos, as epístolas, a revelação de Apocalipse sobre o novo céu e a nova terra, temos a vida de Jesus, a obra de Jesus toda aqui em nossas mãos, e às vezes alguém tem que falar, achei! Porque estava perdido. Porque está perdida essa palavra tão preciosa que traz vida, que rasga o coração, e não as vestes, que bagunça tudo lá dentro. E aí o rei Josias fala assim, ele chama um servo do rei, fala, ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor.
que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo o que está escrito nesse livro. Olha só, foi lida a palavra do Senhor. Ele fala, meu Deus, nós não estamos obedecendo o nosso Deus. Não esquecemos do nosso Deus. Nossos pais estavam acumulando pecados e pecados, eles se esqueceram de Deus, o povo de Deus se esqueceu do seu Deus. Meu Deus, que grande furor o Senhor está contra nós. Diante da revelação da palavra, ele fala, gente, nós não guardamos a palavra do Senhor, nós temos pecado contra Deus. E ele chama a profeta Hulda, profetisa Hulda, acho que é assim que fala. E aí ela fala assim para Josias, em nome de Deus, né? Eis que trarei males sobre este lugar, sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que vocês leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor será derramado sobre esse lugar. E ele fala, porquanto teu coração se enterteceu e humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante a mim, rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, ele faz uma promessa, você vai morrer em paz, junto com aqueles que foram tementes a mim. Ele fala com Josias, e Josias, depois disso, depois dessa revelação de Deus, ele fala, Deus tem o juízo, mas Deus também está chamando a gente. Ele ordena que se junte todos ali de Judá, sacerdotes, levitas, moradores, e no versículo 30 fala assim, que ele chama desde o menor até o maior. E sabe o que ele faz? Ele lê diante deles todas as palavras do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. Ele foi impactado por aquela palavra, e ele chama todo mundo, do menor até o maior, e lê todas as palavras desse livro que foi encontrado. E aí, o rei se pôs no seu lugar, fez aliança ante o Senhor, para seguir ao Senhor, guardar os seus mandamentos, cumprir os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma. E aí, eles fizeram o que estava segundo a palavra de Deus, eles renovaram a aliança que eles tinham com Deus, se arrependeram de seus maus caminhos. Assim que Josias não se desviou de Deus, o Deus de seus pais. E ele chamou o povo para esse retorno a ele. E voltaram a servir o Senhor. Então, olha que lindo que a palavra fez. Olha que esse livro que foi achado fez. A palavra de Deus fez tudo. Josias só se rendeu. Agora, gente, queria ler com vocês um outro episódio. Mas antes, só recapitulando aqui novamente o que aconteceu em Josias. A palavra de Deus fez com que eles reconhecessem o pecado. Primeiro Josias, né? Quando ele tem a primeira exposição, ele reconhece, Deus, a gente tem pecado contra o Senhor, perdoa-nos. Ele se humilha. Ele busca o Senhor sua vontade. Ele fala assim, o que Deus está falando com a gente? Ele chama a profetisa, ele quer entender essa palavra. Deus esclarece a ele o que ele estava pedindo a eles, né? Essa convocação, arrependimento. Josias ouve, ele renova a aliança, ele convida o povo a renovar essa aliança com Deus. E acontece um avivamento. A adoração a Deus é restituída. O culto a Deus é restituído. Agora nós vamos lá para o livro de Neemias, um pouco depois de 2 Crônicas. Neemias 1. Neemias, ele também foi uma pessoa que viu a condição do povo de Deus. Ele viu com clareza. Muitas vezes é difícil. A Camila falou aí do peso que é, né? Quando Deus vai te levando a oração. Imagina esses profetas vendo como Deus vê, sentindo como Deus vê. E isso aconteceu com o profeta Elias, que a gente falou da semana passada, e Neemias também. Ele olha para o povo de Deus, aí no capítulo 1. Ele pergunta, o que está acontecendo aqui? E aí eles falam, os restantes que não foram levados se acham lá na província, eles estão em grande miséria, estão em desprezo, os muros de Jerusalém foram todos derrubados, as suas portas foram queimadas. E aí ele fala em primeira pessoa, quando eu ouvi isso,
Assustei-me, chorei e lamentei por alguns dias, jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E ele vai falando, ele vai orando a Deus, clama de novo. Deus levanta uma pessoa para estar nesse lugar de clamor, de choro, de lágrimas, né? De busca ao Senhor, de grito mesmo a Deus. E aí ele fala assim, no versículo 10, no versículo 7, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corrupto contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, teus estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E no versículo 10 ele diz, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Ele se coloca nesse lugar de reconhecer o pecado, de chorar, de se arrepender. Ele falou assim, Deus, eu estou confessando o meu pecado e o pecado daqueles que vieram diante de mim. A gente tem agido corruptamente, a gente tem abandonado os teus mandamentos, Senhor. Tem misericórdia. E o que Deus faz por meio de Neemias é muito bonito, gente. Lá no capítulo 8 de Neemias, Neemias tem uma atitude correta. Ele faz como o rei Josias. Ele lê diante do povo a palavra de Deus. E olha só. Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, Jesua, Abani, Serabias, e vai falando os nomes, eu vou pular. Ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorais, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então, olha só, Esdras só leu a lei de Deus, e o povo se pôs em pé, eles levantaram as mãos, ficaram com o rosto em terra, e eles não paravam de chorar ouvindo a palavra de Deus. E aí ele diz assim, não se entristeçam, porque o Senhor é a vossa força, regozijem-se. Grandemente, né, a palavra de Deus voltou, o livro foi achado. E aí, acontece que vai acontecendo um avivamento aí, em Neemias, que o povo vai se voltando. Eles falam assim, não, a gente precisa, o que está escrito aqui? Que Deus falou ao seu povo, Israel, vamos voltar à lei do Senhor, vamos ouvir o que ele tem a dizer a nós, o seu povo. E no capítulo 9 diz o seguinte, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. Em outra parte, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Então, olha só, depois da exposição, eles se juntam de novo para ler a lei do Senhor e fizeram confissão de pecados, se arrependeram e adoraram ao Senhor. Pessoal, vou parar por aqui, mas acontece que Neemias faz uma pregação maravilhosa, que ele vai falando praticamente tudo que Deus fez na história do seu povo, e eles renovam a aliança com Deus.
Eles voltam a andar na lei de Deus. Olha o que a palavra de Deus fez. Ela mudou tudo. E a glória de Deus foi manifesta no meio do seu povo. Então, nós vamos encerrar agora. Eu queria só concluir aqui com a revista, que diz o seguinte: a leitura da Bíblia produziu vários resultados: confissão, arrependimento, renovação do pacto, contentamento, porque haviam ouvido e entendido a palavra, ficando em paz com Deus e nutridos espiritualmente. Então, essa palavra viva e eficaz, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, de nos trazer de volta a Deus e trazer de volta o povo de Deus a Ele mesmo. Então, esse é o nosso clamor.